Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a esta celebração eucarística na solenidade da Santíssima Trindade. Deus, comunidade de amor. Esta missa iremos rezar pelo descanso eterno, 7º dia de Ângelo Carlos de Melo, José Ferreira de Melo, Cibele Freire de Melo, Antônio de Pádua Castro e familiares falecidos, Vicente Alves dos Santos e familiares falecidos, Flavita Custódia de Melo, falecida hoje, Arthur Pereira da Costa, Aparecida Rezende da Costa, Zélia de Fátima Esteves, Orlando Esteves, Hilda Pinheiro, Sebastião Alvarenga, Maria Divina Soares, Nadir Aparecida Bernardes, Vicente José Bernardes, Valdeciro Aparecido Barros, Roselaine de Melo Santos, Isaías Ferreira de Melo e por todas as almas. Pelo aniversário de Thaisa Aparecida da Costa, Maria Trindade Marques, Aparecida de Fátima Marques, em ação de graças pelo anjo da guarda de José Carlos, João Gabriel, Pedro Vitor. O mistério que hoje celebramos coloca-nos diante da grandeza do amor divino. No único e verdadeiro Deus, substituem 3 pessoas unidas em uma profunda e contagiante comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo tornam-se deste modo uma referência para nossas comunidades e também para nossas famílias. Tal como a Santíssima Trindade, somos chamados a promover o diálogo e o encontro nas realidades em que vivemos. Nesta comunhão, celebremos. Em pé, com alegria, cantemos. Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais, és pródigo de graças, ó Senhor. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Bendito sejas tu, ó Verbo de Deus Pai, a morte que sofrestes nos deu vida. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui presentes na matriz, aqueles que nos acompanham através das redes sociais de nossa paróquia, neste último dia do mês de maio, dia 31, celebramos a memória da visitação de Nossa Senhora. E temos a alegria de, nesta data tão especial e marcante, também fazermos a instalação do mosteiro vocacional em nossa comunidade paroquial, acolhendo em nosso meio as irmãs apostolinas. Sejam sempre bem-vindas. E neste dia em que também celebramos a solenidade da Santíssima Trindade,
este Deus que se manifesta a nós no seu infinito amor, criando, redimindo e santificando. Que possamos nesta Eucaristia revigorar a nossa fé no seguimento de Maria Santíssima, a fim de que possamos assim continuamente também trabalhar pelas vocações sacerdotais, matrimoniais, religiosas, leigas em nossa Igreja. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos, irmãos e irmãs, ser pecadores e com confiança invoquemos a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Que
Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos na profissão da fé, da verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade na sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Graças no Senhor me alegrarei. Venham todos, não tenham medo, muita alegria o Senhor já vem, muita alegria o Senhor já vem. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se, quando ainda era noite, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura. Perdoa nossas culpas e nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. Palavra do Senhor.
assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia e vivei em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com alegria e neste espírito de fé, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. A fé neste Deus que, sendo amor, é comunhão de pessoas, uma grande comunidade, que vive de fato esta unidade, a qual todos nós fomos gerados à imagem e semelhança.
Por isso, sim, se o nosso Deus é comunidade de pessoas, também nós somos convidados a fazer esta experiência de verdadeira comunhão, de verdadeira unidade no amor. Daí a necessidade, sim, meus irmãos e irmãs, de a cada dia fazermos a experiência deste Deus que no seu infinito amor nos acolhe, para que possamos também nos acolher. Nesta grande acolhida que gera fraternidade e comunhão, estarmos cada vez mais íntimos a este Deus, que não compreendemos meramente pela razão, mas pela experiência. A experiência de um Deus que, sendo pessoa, Ele se comunica, Ele dialoga, Ele se faz próximo, Ele quer de fato estar conosco e em nós a cada dia. E justamente este Deus que, sendo único, diferentemente das outras religiões, que muitas vezes acreditam numa diversidade de deuses, nós acreditamos num Deus único, porém que se manifesta a nós em 3 pessoas, cada qual com a sua missão específica, mas que na especificidade da missão de cada um, todas as 2 outras pessoas fazem parte. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, podemos olhar para Deus que é Pai, a fonte, a origem do amor, a fonte e a origem da vida, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Mas Deus que é Pai não criou tudo sozinho, o criou pelo Filho no Espírito Santo. Isso nos relata o livro do Gênesis, pois nos diz que na criação o Espírito pairava sobre as águas. E no relato da criação em 7 dias, a cada dia que era criado algo, a expressão era, e Deus disse. Ou seja, Deus criou pela palavra no Espírito. E justamente quem é esta palavra, senão o Verbo que se faz carne e habita entre nós, Jesus Cristo. Por isso sim, o Pai cria pelo Filho no Espírito Santo. Justamente para percebermos que, embora tenham missões distintas, um não existe sem o outro. Um não é presença sem o outro. E justamente este Deus que é Criador se manifestou ao longo da história, como acompanhamos no livro do Êxodo, como misericórdia, como clemência, com paciência, com bondade, com fidelidade. E realmente, quando olhamos os escritos do Antigo Testamento, se de um lado percebemos como afirma Moisés, embora seja este povo de cabeça dura, Deus não desiste deste povo. Manifesta a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão e, acima de tudo, a sua paciência, falando ao seu povo escolhido em Abraão, do qual faria uma grande descendência, um sinal da sua bondade. E sempre diante das infidelidades do seu povo, apresentou a sua misericórdia. Até o dia, meus irmãos e irmãs, que Deus não quis mais falar através de, mas por si mesmo. Envia o seu próprio Filho. Este que, sendo Deus, esvazia-se da sua divindade, que, como acompanhamos no Evangelho, não vem ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Uma salvação que se realiza à medida em que as pessoas nele acreditam, assumem a sua fé e verdadeiramente se dispõem a uma vida de constante conversão. E que, no momento do seu batismo, vemos também o agir da Trindade, pois, ao ser batizado, do céu se ouve uma voz: este é o meu Filho amado, no qual eu ponho o meu agrado. E do céu desce o Espírito Santo em forma de pomba. Este Espírito que o conduz ao deserto, e com ele
caminha e o leva a experimentá-lo a cada dia da sua missão. Por isso, sim, também na missão do Filho, que é de redimir, de salvar, se fazem presentes o Pai e o Espírito Santo. Até o dia, irmãos e irmãs, que Jesus entrega a sua vida, morre na cruz, é ressuscitado. E ao ressuscitar, ele retorna para junto do Pai, onde está sentado à direita para julgar os vivos e os mortos. E nesse contexto, irmãos e irmãs, é enviado o Espírito Santo, aquele que revela a verdade. E quem é a verdade, senão Jesus Cristo? Jesus mesmo afirma de si: eu sou a verdade. Por isso o Espírito revela-nos Jesus, e em Jesus chegamos ao Pai. Também na missão do Espírito de santificar, vemos o agir do Filho, onde o Espírito faz presente no meio de nós, através da Eucaristia, na atualização da palavra, ao nos inspirar às escolhas melhores, para que assim perseveremos no caminho que é Jesus, e em Jesus cheguemos ao Pai. Também na missão do Espírito, mais uma vez, percebemos a presença das demais pessoas. E nesse contexto, irmãos e irmãs, unidos neste verdadeiro amor que é o Espírito Santo, aquele que nos congrega, aquele que nos reúne, podemos experimentar a presença de Deus em nossa vida. Uma presença que primeiro experimentamos enquanto comunidade, pois onde dois ou mais estiverem reunidos, Deus aí está presente. E justamente por isso São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, também nos exorta: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. É nesse contexto, irmãos e irmãs, que vamos percebendo que, de fato, a experiência do Espírito nos leva, uma vez que gerados no batismo, através do Espírito como filhos de Deus, nos tornamos irmãos na fé, colocando os nossos dons e serviços a serviço da comunidade. Por isso, sim, como dizia, mais do que pela razão, devemos conhecer e experimentar a Deus pelo coração, pela experiência do seu amor. Por isso nos diz uma história um pouco adaptada, porque não a lembro nos mínimos detalhes, que certa vez Agostinho estava andando pela praia e ali viu uma criança tentando colocar a água do mar dentro de um buraco que ela havia feito. Curioso com aquela atitude, ele se aproxima desta criança e lhe pergunta o que ela está fazendo. E ela diz: estou colocando toda a água do mar dentro deste buraco que eu fiz. E aí Agostinho lhe questiona: mas você tem certeza que dá conta de colocar toda a água do mar neste buraco? E aí a criança diz a Agostinho: e também será que é possível colocar todo o mistério de Deus a partir da razão humana? Ou seja, se é impossível colocar a água do mar neste buraco, muito mais impossível é querer explicar Deus e abarcar tudo aquilo que Ele é, porque Deus é infinito, nós somos finitos. Por isso, sim, mais do que querer explicar Deus, somos chamados a experimentar Deus em nossa vida. E experimentamos Deus na vida de oração, experimentamos Deus na vida de comunidade, na Eucaristia, na caridade que praticamos, mas também na natureza que contemplamos. Assim, gosto sempre de pensar Deus a partir da ótica do Sol. Se olharmos para a Via Láctea, o Sol é aquele através do qual os planetas giram.
giram em torno deste Sol, que dá o ritmo da existência destes planetas. O Sol dá equilíbrio, dá sentido ao ser destes planetas. Também Deus é o centro da nossa vida, através do qual também nós giramos, porque Ele é o sentido do nosso viver. Ele nos dá equilíbrio, Ele nos dá força, e assim Deus é na nossa vida. Se olhamos para o Sol também tem 3 elementos: o núcleo, a luz e o calor. O núcleo solar ninguém vê a olho nu. Tamanho é a claridade e o calor que dele advém. Este que é o núcleo e é a fonte da luz e do calor, podemos dizer que é o Deus que é Pai. Aquele que é a fonte e a origem do amor. Aquele que não vemos, porque como nos diz Jesus, só Ele viu o Pai, e aquele a quem Ele o quiser revelar. Do núcleo temos a grande luz que ilumina, que gera vida, porque o mundo sem a luz também perde a sua vida. E nesse sentido Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Esta luz que nos aquece, esta luz que nos ilumina, que nos direciona e que de fato também dá ritmo à nossa vida. Por fim, temos o calor. O calor também não vemos, mas sentimos. O Espírito Santo também não vemos, mas sentimos. É aquele que, como em línguas de fogo, calor, desce sobre os apóstolos e renova a sua vida. Um só sol, com o seu núcleo, com a sua luz e com o seu calor. Um só Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Para percebermos que também a natureza revela-nos o Criador, a sua perfeição, a sua intimidade, a sua profundidade. E é este Deus, meus irmãos e irmãs, que a cada dia nos ilumina. E mesmo diante das noites escuras, Ele sempre está a brilhar, a nos iluminar, a nos conduzir. Por isso, sim, contemplar a natureza é contemplar também o agir de Deus. Por isso, encerrando este mês de maio, o mês de Maria, somos convidados através dela a também dar o nosso sim a este Deus que quer relacionar-se conosco, que quer gerar em nós o seu Filho no agir do Espírito, para que assim, como fiéis discípulos de Jesus, um dia com Maria e todos os santos e santas estejamos na glória de Deus. Que Deus nos dê esta graça e esta alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos permanecer assentados. Nós teremos agora neste momento a instituição do mosteiro vocacional em nossa paróquia. Queremos chamar aqui todos aqueles que irão participar do mosteiro, que participaram do momento de formação agora à tarde, podem vir aqui à frente. O mosteiro vocacional tem como padroeira Maria, Rainha dos Apóstolos, e justamente como aquela que com os apóstolos perseverava em oração, recordando aquilo que Jesus nos diz: pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Neste sentido, a partir de hoje teremos em nossa paróquia um mosteiro vocacional que tem como objetivo rezar e trabalhar pelas vocações.
Por isso vamos neste momento abençoar as medalhinhas que cada um receberá, depois também um pequeno certificado que cada um terá como membro deste mosteiro. Ó Deus, autor e realizador da santidade, que chamais os renascidos da água e do Espírito à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade, olhai com bondade os vossos filhos, que recebem devotamente esta medalha, em honra da bem-aventurada Virgem Maria, para que se tornem conformes à sua imagem, verdadeiros seguidores do vosso Filho, e possam assim pela sua intercessão, ao terno feliz do curso de suas vidas, entrar na alegria da vossa casa, por Cristo nosso Senhor. Prezados irmãos e irmãs, que hoje são admitidos ao mosteiro vocacional em nossa paróquia, recebam esta medalha, através da qual são admitidos ao mosteiro vocacional Rainha dos Apóstolos, e procurem, com a ajuda da Mãe de Deus, para a glória da Trindade, o bem da Igreja e dos homens, a serviço das vocações, por elas rezando, incentivando-as, cada dia, revertir-te de Cristo, que nos remiu com o seu sangue. Amém. Poderíamos cantar algum canto de Nossa Senhora ou outro, enquanto faremos a entrega das medalhinhas. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo. Formoso é o teu amor, Senhor. Tenho alma missionária, conduza-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Saudemos com uma salva de palmas, irmãos e irmãs, os membros do mosteiro vocacional em nossa paróquia. Elevemos a Deus as nossas preces. O mistério da Santíssima Trindade, irmãos e irmãs, inspira-nos a rezar.
Assim como Deus está sempre procurando a humanidade, também nós queremos ir ao seu encontro por meio de nossa oração. Cheios de esperança, confiemos à Santíssima Trindade nossas súplicas, dizendo: Trindade Santa, ouvi nossa súplica. Santíssima Trindade, protegei a Santa Igreja para que seja sinal e instrumento de unidade e de paz entre todos os povos e nações. Abençoai o Papa Leão XIV, os nossos bispos Miguel e Antônio Carlos, nosso pároco Padre Leandro e todo o clero, na missão de encaminhar o povo para o vosso reino. Trindade Santa, ouvi nossa súplica. Santíssima Trindade, fortalecei as comunidades eclesiais missionárias na nossa diocese, no compromisso de anunciar a esperança e a vida plena. Trindade Santa, Santíssima Trindade, fortalecei a fé dos menos favorecidos, marginalizados, tristes, desamparados, doentes e desempregados. Concedei-lhes a esperança e a coragem necessárias para vencerem todos os tormentos. Trindade Santa, Santíssima Trindade, consolai os que sofrem no corpo e na alma. Dai-lhes vencer as tribulações com apoio e a caridade dos cristãos que buscam ser sinais de esperança entre os desesperados. Trindade Santa, ouvi nossa súplica. Santíssima Trindade, dai perseverança aos novos membros do mosteiro vocacional em nossa paróquia, a fim de que, através da vida de oração, possam rezar insistentemente, rogando ao Senhor da Messe operários para nela trabalhar, e assim continuarmos a edificação do vosso reino. Rezemos. Atendei a estes nossos pedidos, bem como aos que trazemos em nossos corações, ó Deus de bondade, que sois Pai e Filho e Espírito Santo, e viveis e reinais em unidade por todos os séculos dos séculos. Amém. Através das redes sociais de nossa paróquia, nas missas de quinta e sexta, foi solicitado àqueles que pudessem trazer o litro de óleo. Aqueles que se lembraram e trouxeram poderão colocar o mesmo aqui à frente do altar, junto também com a sua oferta, que poderá ser colocada no cesto ou também através do QR Code disponibilizado nos bancos de nossa matriz. Feliz num gozo pleno, totalmente vos bastais, pura, simples, generosa, terra, espaços abraçais. Pai da graça, fonte viva, luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida, que no amor nos enlaçais. Só por vós, Trindade Santa,
e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos neste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa. Senhor nosso Deus, nós os pedimos, santificai pela invocação do vosso nome esta nossa humilde oferenda, e por meio dela tornai-nos uma dádiva perene para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor, não uma única pessoa, mas três pessoas, num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos sem diferença ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, proclamando nossa fé em vossa verdadeira e eterna divindade, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que não cessam de proclamar todos os dias, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo Papa Leão, o nosso Bispo Miguel e o nosso Bispo Coadjutor Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, dentre eles Dona Preta, Dona Olívia, hoje sepultadas, e também Ângelo Carlos de Melo, no 7º dia de seu falecimento, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada. Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus.
Jesus, teu poder de se doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renove a esperança no Senhor. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, faz vibrar nosso ser e dá o encontro dos santos, sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua face, faz que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renove a esperança no Senhor. Que está na igreja local de Oliveira, o nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água, assistiu o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-os fortes e perseverantes na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãos, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal e religiosa, que lançai nos corações dos jovens. Esta graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora das Graças, São José. Oremos. Senhor nosso Deus, proclamando nossa fé na Trindade eterna e santa,
e na sua indivisível unidade, nós os pedimos que a comunhão deste sacramento nos sirva para a salvação do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Tenham bondade de se assentar. Na próxima quarta-feira, nós teremos às 19 horas, missa na comunidade da Baliza. Quinta-feira, solenidade de Corpus Christi. Às 9 horas da manhã, missa e procissão na comunidade dos Fagundes. Às 15 horas, a missa aqui na Matriz e em seguida a procissão de Corpus Christi pelas ruas da comunidade. Por isso contamos com a presença de todos, também aqueles que desejarem colaborar nos enfeites, para que assim, todos os que forem enfeitar as ruas tenham condições também de participar da missa. Contamos aí com a colaboração de todos os que puderem ajudar. Sexta-feira, primeira sexta, das 5h30 às 6h30 da noite, teremos adoração ao Santíssimo pelos membros do Apostolado da Oração. Às 19 horas a missa e às 20 horas eu estarei atendendo confissões aqui na Matriz. Sábado e no domingo nós teremos missas nos horários normais, às 9 da manhã e às 18 horas aqui na Matriz. Lembramos também que no próximo final de semana, de quinta a domingo, nós teremos o funcionamento das barraquinhas aqui ao lado, já abrindo os preparativos para a festa de São Sebastião. Então, contamos também com a participação e o prestígio de todos ao longo destes dias. Nós teremos agora a coroação a Nossa Senhora e em seguida a bênção final. Cheiro de rosas este lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas neste lugar, a rainha presente está. Pentecostes Maria, Mãe Maria, queremos te exaltar. Maria, Mãe Maria, somos mais a coroar. Mãe, também sou Maria, em ti quero me espelhar, te trago as lindas flores para te homenagear. Maria, Mãe Maria, queremos te exaltar. Maria, Mãe Maria, somos mães a coroar. Maria, Mãe, também sou Maria, em ti quero me espelhar, te trago o Santo Terço para contigo rezar. Maria, Mãe Maria,
Maria, Mãe Maria, somos mães a coroar. Mãe, também sou Maria, queremos te exaltar, te trago essa palma para te homenagear. Maria, Mãe Maria, queremos te exaltar. Maria, Mãe Maria, somos mais a coroar. Mãe, também sou Maria, queremos te exaltar, te trago o precioso manto para vos o guardar. Maria, Mãe Maria, queremos te exaltar. Maria, Mãe Maria, somos mães a coroar. Mãe, também sou Maria, quero te espelhar, te trago um lindo véu para poder expressar. Maria, Mãe Maria, queremos te exaltar. Maria, Mãe Maria, somos mães a coroar. Mãe, também sou Maria, queremos te expressar, te trouxe a bela coroa para te coroar. Maria, Mãe Maria, Viva Nossa Senhora! Viva a Mãe de Deus e Nossa Mãe! Viva Jesus Cristo! Somos mães a coroar. Viva Nossa Senhora! Viva a Mãe de Deus e Nossa Mãe! Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Agradecemos a todos os que participaram da coroação nestes 2 últimos domingos. Que Deus os abençoe, que Maria Santíssima os cubra sempre com as suas bênçãos. Agradecemos também às irmãs apostolinas pela presença. A paróquia continua de portas abertas para acolhê-las em nosso meio. É sempre uma alegria tê-las por aqui. Pedimos aos membros do mosteiro que depois da bênção final se reúnam aqui para uma foto. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção.
Deixai-vos mover, Senhor, em vossa paterna bondade pela fragilidade do povo que vos pertence, e recebei com vossa misericórdia a súplica confiante, a fim de que receba pela vossa generosa bondade o que pelos seus méritos nem pode esperar. Por Cristo nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e que Ele vos acompanhe. Uma boa noite, uma abençoada semana. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é esperança para quem nele crê. Confiou a construção do reino de paz ao homem que ama. Eu creio em Deus, que o meu caminho iluminou, que a minha vida transformou.